sabe o nome? Eu sei, mas Emor. eu esqueci, mas eu li isso, eu esqueci. Então, Parashá Emor. Emor. O que significa Emor? Fala, né? Ou diz. Né? Mas aí a gente tem que entender o seguinte. Ali, ó. A grande maioria dos textos das Parashot, ela tem a seguinte frase: vai daber Adonai le Moshe lemor, né? Ou seja, e falou o Eterno a Moisés dizendo. Então aí a gente precisa entender que tem duas palavras ali que pode ter a mesma tradução, mas elas não têm o mesmo significado. Então, do verbo dibur, né, que é devar, né, vai daber, ou seja, e falou o Eterno a Moisés, aí lemor, e falou dizendo, sabe aquela ideia? Falou e disse. Quando a gente fala isso, falou e disse, quando aquilo que foi falado não deixou dúvida. É uma afirmação. Então, aí a gente tem dois verbos aqui, que é dibur, que é no sentido de falar, trazer uma ideia, né? Eu vou falar alguma, por exemplo, quando a gente lê a Torá, nós estamos ali fazendo um ato de dibur, ou seja, devar Torá, palavras de Torá. Nós estamos lendo aquilo que está escrito. Não estamos necessariamente entendendo aquilo que está escrito, nós estamos repetindo, ou seja, nós estamos expressando uma ideia. Não é isso? Quando a gente lê um texto, a gente está falando. Mas para que a gente possa compreender o texto, não basta falar. Então agora eu entro numa segunda esfera, que é emor. Emor, que já é o ato de falar, mas falar no sentido de explicar. Então, devar, ele expressa uma ideia. Emor, ele explica essa ideia. Ou seja, o devar, ele não tem necessariamente o objetivo de ser compreendido. Ele é o simples ato de falar. Estou expressando uma ideia, eu estou falando. Se você está entendendo ou não, já é contigo. Mas a minha ideia, a minha intenção não é a que você entenda, é apenas expressar o meu pensamento. Está entendendo? Então isso é devar, eu estou expressando uma ideia. Agora, quando eu explico essa ideia, quando eu digo o significado daquilo, quando eu tenho o objetivo de fazer você compreender, então eu já estou numa esfera de emor. Esse é o sentido da fala, no que o texto está dizendo aqui. Ou seja, não basta só falar, explica. Traz também a explicação. E aí os sábios vão dizer que essas frases, elas têm esse objetivo, de apresentar a Torá escrita e também fazer uma referência à Torá oral. Que a Torá escrita, ela é devar, palavras, né, conceitos e ideias. Agora, a Torá escrita, ela traz o quê? A Torá oral, ela traz o quê? A explicação, o ensinamento, o significado. Só que eu posso fazer eu posso te dar um dibur, né, um lemor, né, que significa essa ideia do ensino, sem o devar. Não tem como. Então eu preciso de uma ideia para poder explicar. Então devar, ele traz o conceito, traz a ideia. E emor, ele vai trazer o significado. E aí até o próprio Talmud, ele é dividido em duas fases, né? A primeira fase seriam as dos Tanaítas. Quem seriam os Tanaítas? Tanaíta significa repetidores. Então eram aqueles sábios que repetiam conforme ouviram dos seus mestres e escreveram ali, né? Ou seja, aquilo que eu aprendi é isso, né? E depois veio a Guemará, que trouxe a fase dos Amoraitas, né? Quem são os Amoraitas? Aí já tem a palavra emor, que são o quê? Então, se os Tanaítas eram repetidores, eles não explicavam aquilo, eles simplesmente, foi assim que eu recebi, é assim que é, ponto. Aí agora vem os Emoraitas, que são o quê? São os explicadores. Então eles não têm já essa ideia de só trazer o conceito, de só trazer a ideia, mas de explicar, de municiar aquela ideia com explicações e trazer um entendimento daquilo. Ou seja,
O Devar, ele fica ainda por fora, ele está relacionado ao Or Makif, né? Que é aquela luz circunvolvente que você aprecia, mas você não absorve. Tá entendendo? Então ele é a ideia, é algo que está, né, fora de mim, mas que eu observo e está ali. Eu não entendo, mas está ali. Tá entendendo? Agora, Or Pnimi, que o Eduardo citou na aula dele, que é essa luz que penetra, ou seja, é aquela ideia que se tornou entendimento. Então ela veio de fora e ela entrou, penetrou e gerou dentro de mim um entendimento. Então deixou de ser um Devar para ser um Emor. Então Emor é isso que eu estou fazendo aqui, né? É a explicação, né, de uma Devar. A explicação do Dibur, ou seja, eu tenho a palavra aqui, eu tenho os conceitos e agora eu estou explicando. Então quando o Eterno fala para Arão, ó, fala para os filhos de Israel, fala aos sacerdotes e explica, traz um ensinamento sobre isso. E aí o texto ele continua dizendo, olha, nenhum sacerdote se contaminará por causa de um morto em seu povo. Dentro do sentido literal, a gente sabe muito bem o que isso significa. Então o sacerdote ele não pode participar de um enterro, a não ser que seja, aí o texto explica, do seu pai, da sua mãe, parentes mais próximos, ou da sua irmã virgem. Por que da sua irmã virgem? Porque ela ainda contém a pureza, né, do ciclo sacerdotal. Agora, quando ela se casa com outro homem, ela passa a ser de uma outra família, ela não é mais a sua família. Ou seja, a tua irmã, depois que ela casou, ela continua sendo sua irmã, mas ela não é mais responsabilidade sua. Ela passa a ser agora a responsabilidade do seu marido. Ela é a patriarca, a matriarca, né, da sua própria casa. Então ela se torna uma célula familiar independente. E aí, mas dentro de um contexto cabalístico, aqui ninguém é sacerdote, né? Ah, morreu meu primo. Não, pode ir no velório, não tem problema. Tá entendendo? Vai honrar a tua família. Não somos sacerdotes, mas a gente tem um sacerdote interno. E para este sacerdote interno, a Torá está falando o quê? Quando você não pode se contaminar com um morto, né? Sabe aquela coisa que aquele pensamento, aquela mágoa, magoei o Marcílio alguns anos atrás, fiz algo muito triste com ele, algo muito ruim com ele, mas eu me arrependi, e aí eu peço perdão, e ele me perdoa. Só que na primeira vez que eu piso no dedinho dele, ele faz o quê? Pega aquilo que ele fingiu que perdoou, que enterrou, que esqueceu, e joga na minha cara de novo. Tá entendendo? Ou seja, ele está desenterrando o morto. Ele está se desonrando ao pegar algo que ele já deveria ter esquecido e perdoado e trazer aquilo à tona. Então ele está se impurificando. Por quê? Porque ele está desenterrando coisas que já deveriam ter sido esquecidas. Então é se contaminar com o morto, ou seja, é pegar aquilo que já não deveria mais existir, aquilo que já durou durante o seu tempo, já cumpriu o seu propósito, está entendendo? E o propósito de um erro é o perdão, né? Por isso que o Eterno permite que a gente erra, para que a gente possa trabalhar o perdão. E o perdão ele traz o quê? O perdão ele é um atributo divino. Ele é um atributo divino, é quando você sabe que essa pessoa falhou contigo e ainda assim você continua dando uma oportunidade. Tem aquela ideia, né? Ah, perdoar não significa voltar a conviver. Quem concorda com isso? Né? Se eu posso perdoar uma pessoa, mas não significa que eu tenho que conviver com ela. Não é isso? Tá certo esse pensamento? Porque, e se o Eterno fizer a mesma coisa? Se o Eterno pensar da mesma maneira? Não, eu vou perdoar o Rodrigo, mas não significa que eu tenho que voltar a conviver com ele. Então, como é que eu perdoo uma pessoa ao mesmo tempo em que eu tiro a oportunidade dela de conviver novamente, de redimir o seu erro e de mostrar que melhorou? Tá entendendo? Então, essa ideia de, não, eu perdoo, mas não quero papo, isso não é perdão. Isso não é perdão, isso é uma forma de você mostrar que é uma pessoa rancorosa e que não reconhece isso. Eu sou rancoroso, mas na minha cabeça eu não sou, porque eu estou falando que eu perdoei, quando na verdade não. Está entendendo? Então o que é o perdão? O perdão ele é um sentimento que provém do Criador.
Então nós precisamos entender como o Criador usa esse sentimento, como o Criador expressa isso, e expressar da maneira que o Criador expressa. Isso é buscar uma similaridade de forma, é perdoar como eu gostaria de ser perdoado pelo Criador. Não é essa a regra de ouro? Assim, aquilo que você quer que os outros te façam, faça aos outros. O que você não quer que os outros te façam, não faça aos outros. Então, assim, é amar ao próximo como a ti mesmo e amar ao eterno. Então, eu tenho o eterno como referência daquilo que eu tenho que ser. Não significa que eu vou ser o Criador. Não significa que eu serei, um segundo Deus. Mas que os atributos dele se expressam através de mim. Porque essa é a função do homem. Ser uma carruagem para o Criador. Ser um vaso que recebe a luz do Criador. Inclusive, o Eduardo falou de coisas aqui que a gente tem que refletir bastante sobre isso. Por quê? Porque esse conceito de vaso e luz, ele tem que ser muito bem compreendido. Então, assim, nós somos vasos, correto? Eu sou um vaso individual. E nós juntos formamos um vaso coletivo. Não é isso? Então, o sentimento que está em mim deve ser similar ao sentimento que está em toda a comunidade. Entendeu? Se eu não tenho um sentimento coletivo, eu estou deslocado. Então, eu atuo como vaso individual. Tudo que eu faço pensando em mim mesmo. Então, tem aqui a ideia de um vaso. Então, aqui, nós temos um vaso aqui. Correto? E aí, nós temos a luz do Criador. E essa luz, ela vem completa. Porque o Criador, ele é completo. Então, ele envia a sua luz. E essa luz, ela é composta, vamos colocar aqui, por duas forças. Então, essas duas forças, elas vêm para encher o vaso. Então, essa força aqui se chama vontade do Criador. Essa força aqui, vontade minha. Então, existe aqui aquilo que me satisfaz e existe o que satisfaz o eterno. Essa luz, ela é única, mas ela tem essas duas propriedades. Então, ela satisfaz a mim e ela também satisfaz o Criador. Quando eu coloco essa massa, essa tela, que é a kavaná, a intenção, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando um filtro, correto? Esse filtro, ele vai condicionar, é aqui que acontece a jogada. Por quê? Porque quando eu aprendo a separar o que é minha vontade, o que é vontade do Criador, eu então seleciono essas duas, eu começo a identificar o que dessa luz é vontade do Criador e o que dessa luz é vontade do meu ego, é satisfação pessoal. Então, quem é que eu quero satisfazer? Eu dei início ao meu trabalho espiritual. A maioria das pessoas só pensam nesse lado aqui da luz, que é a satisfação pessoal. Mas eu agora comecei um trabalho espiritual. Então, qual é a minha função dentro desse trabalho espiritual? Satisfazer ao Criador. Então, aquilo que satisfaz o Criador também me satisfaz. Mas o meu objetivo é satisfazer a Ele. Não quer dizer que eu nunca vá ficar satisfeito. Como a Samanta deu testemunho, ela fez um ato para satisfazer a vontade do Criador, que era ajudar aquela senhora no mercado. Aquilo fez com que você se sentisse satisfeita também. Sim. Então você vê que fazer a vontade do Criador também é uma satisfação pessoal. E essa tela, ela vai condicionar, ela vai fazer com que você identifique o que é a vontade do Criador e o que é a sua vontade. E quando você ativa essa tela, então essa parte que é para a sua vontade, a tela repele. Está entendendo? Não, isso é só para o meu contentamento, é para a minha satisfação pessoal. Está entendendo? Eu quero satisfazer o Criador. Então a tela, ela vai fazer com que você identifique o que é o ego, o que é o eterno. E quando você identifica, então, essa luz que vem para satisfazer o Criador, ela vai ocupando o vaso. E é isso que vai fazer com que o vaso seja retificado. Está entendendo? Saber separar aquilo que é contentamento só para mim e aquilo que é contentamento do Criador. Isso é a correção do vaso. Quando eu rejeito aquilo que é a minha satisfação pessoal.
Tipo assim, pô, eu vou ficar feliz com isso, nem é algo errado, é isso que eu quero. Mas é da vontade do Criador? Não, não é. Então, se não é da vontade do Criador, eu rejeito. Eu não quero, porque eu só quero aquilo que satisfaça o Criador. E aquilo que satisfaz o Criador, aí por isso que o salmista, né, por isso que Davi chegou num nível espiritual gigantesco, ao ponto de dizer: a sua Torá é o meu prazer, e nela eu medito de dia e de noite. Quem é que sente, vamos ser sinceros, quem é que sente prazer aqui de ficar o dia inteiro lendo Torá? Está entendendo? Quem é que sente prazer de ficar o dia inteiro? Não, hoje eu vou ler Torá e vou ficar 2, 3, 4 horas. Não, cara, a gente é regido pelas hipóteses. Então, assim, a gente fica ali 1 hora, no máximo, a gente já está enfadado. A gente já está enfadado. Por quê? Porque são conhecimentos que não é da nossa natureza, não é do nosso ego. Você não consegue ficar 1 hora batendo no teu ego. Mas você consegue ficar anos inteiros acariciando o teu próprio ego. Por isso que o trabalho espiritual ele é um desafio. Ele é um desafio. É quando você começa a rejeitar aquilo que é satisfação pessoal para aquilo que é satisfação espiritual. Pode. E o interessante, que eu acredito dessa forma, que a vida é como se fosse uma escola, né? Prova, primeiro bimestre, segundo, terceiro. E aí o Criador traz uma situação para a gente, uma questão de elevação. É a minha vontade do Criador. Aí a gente rejeita. A gente prefere a decisão lá, esse aqui satisfaz o meu ego. Aí o Criador vai trazer no futuro a mesma situação. Para que você passe aquelas. Você só consegue romper com as cascas. É a mesma coisa de uma escola. Não, reprovei na prova de matemática. O que acontece comigo? Eu repito de ano. Mas eu passei em todas as outras matérias. Mas eu só vou passar de ano quando eu passar em todas as matérias. Aí o que eu tenho que fazer? Voltar para a base e me preparar de novo para poder passar aquela dificuldade, para passar aquela prova. Então, assim, a vida é cíclica. Então, o tempo todo. Para eu avançar em linha reta, eu preciso romper ciclos. E como que eu rompo ciclos? Transcendendo. Superando as dificuldades que me fazem parar. Tá entendendo? E não é fácil. Falar é uma coisa. Tá entendendo? Mas colocar isso em prática é muito complicado. Por quê? Porque a gente entende, poxa, então como a Samantha, ela fez lá uma caridade, porque ela podia, porque se não pudesse não faria, né? Estava dentro da possibilidade dela ajudar uma senhora. Ela ajudou e aquilo deu para ela uma sensação divina, de satisfação divina. Ok, mas e quando a vontade do Criador é oposta à minha? E quando para satisfazer o Criador, eu preciso ir contra a minha própria vontade? Mas no geral Então, mas é aí que está. No geral No começo é sempre assim. É por isso que o começo do trabalho é mais difícil. Mas quando eu começo a abrir mão do meu próprio ego, da minha própria vontade, para independente, para fazer a vontade do Criador, independente se eu vou estar satisfeito com isso ou não. Poxa, eu não quero acordar 5h30 da manhã para ficar 40 minutos rezando. Tá entendendo? É puxado, é cansaço, tá entendendo? Cansa, é maçante. E aí tirar 1 hora, 1h30 para estudar todo dia é maçante, é puxado. Então não é vontade do meu ego, mas ainda assim eu vou contra o meu ego e para satisfazer o ego do Criador, para satisfazer a vontade do Eterno. Vou contra a minha vontade. Essa luz ela vai entrando, porque a minha intenção é receber essa luz, mas a luz que satisfaz o Criador e não somente a mim. E isso vai se tornando uma característica do vaso. E o vaso, então, com o tempo, ele vai passar a sentir prazer. Vai moldando o vaso, é isso? Tá entendendo? Porque ele vai criando uma relação com o vaso. Entendeu? Porque a princípio, como o Eduardo falou, são forças opostas. Mas o que são forças opostas? Está entendendo? A luz e o vaso. Contudo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não é isso?
Então, com a constância dessa recepção, o vaso ele começa também a se moldar à vontade do Criador. E aí então ele se torna um receptáculo da luz divina. Está entendendo? O Criador ele começa então a se expressar no mundo através desse vaso. Isso é o que o Rebbe dizia quando ele sempre martelava nisso, né? De que nós precisamos fazer do mundo uma morada para o Criador. Como assim? Uma morada para o Criador? O mundo em si? Primeiro eu. Então a minha atitude ela influencia o outro. E aí cada um tendo essas atitudes, e aí você tem essa atitude de satisfazer o eterno, e você é recompensado por isso. Você é recompensado por isso, porque independente da vontade que está sendo satisfeita aqui, as duas forças são regidas pelo desejo de receber. Tudo é desejo de receber. Então não significa que quando eu me encher da luz do Criador, eu não vou mais sentir prazer, só o Criador que vai. Não, eu vou sentir o prazer, mas o prazer dele. Está entendendo? Eu vou me tornar um centro de prazer do Eterno. Então, tudo aquilo que eu fizer para satisfazer o Eterno vai continuar me dando condições. Por quê? Porque quando uma coisa me agrada, o que eu faço? Eu mantenho. Não é isso? Eu cultivo aquilo para que esse sentimento continue. Então o Criador ele começa a identificar que você é um recipiente apto a fazer a vontade dele. E o que ele vai fazer com isso então? Ele vai continuar se satisfazendo em você e vai te dar todos os recursos necessários para que você mantenha isso. Para que você e ele continuem esse relacionamento. Por isso que a relação do judeu, que é o monoteísta, né, com o Criador, é uma relação de parceria, não é de subserviência. É uma parceria. O Criador se realiza em você e ele te realiza, para que você continue sendo um recipiente de realização para ele. Entendeu? Então o Criador ele se realiza a partir da sua própria realização, em se realizar fazendo a vontade dele. Então assim, o que é do meu ego, o que é da minha vontade, o que é da minha preguiça, o que é do meu comodismo, eu abro mão. Eu abro mão. Mas aquilo que é da vontade do Eterno, então eu abraço. Eu estou falando isso não é para vocês, não. Estou falando para mim. É para mim. Porque assim, eu tenho essa dificuldade. Por quê? Porque todos têm. Então não é que eu sou pior do que vocês aqui, mas todos têm. O que a gente precisa é romper com o ego, romper com essa necessidade de estar satisfeito consigo próprio o tempo todo e passar a então satisfazer o Criador. Porque por mais que seja uma relação de parceria, no princípio existe uma subserviência. Você precisa abrir mão da tua vontade para fazer a vontade dele, até que a vontade dele e a sua sejam a mesma. Porque a princípio não é, nós somos forças opostas. Nem sempre o que o Criador quer é o que eu quero. Mas quando eu chego nesse momento em que o meu prazer e o meu desejo de receber consiste em satisfazer o Eterno, aí é que eu viro a chave. Aí é que entra a dimensão do cabalista. Ele já não se expressa por si próprio. Está entendendo? Ele tem o seu trabalho espiritual desenvolvido ao ponto de tudo que ele fala através do Criador. Já não é mais a palavra dele se expressando, mas a vontade do Criador se expressando através dele. Onde vem a ideia do Merkavá, da carruagem do Criador. É aquela pessoa que, dentro de um contexto, dentro de um grupo, ela representa a vontade do Criador. E aí sempre surgem oposições. Claro, porque todo mundo quer um estado de elevação. E como que os cabalistas, como que os sábios, como que os tzadikim, eles lidam com isso? Vivendo uma vida a mais humilde possível. A mais humilde possível. Então todos os grandes cabalistas, todos os grandes sábios são pessoas, não que não existam ricos, uma comunidade rica e próspera, com certeza o tzadik daquela comunidade vai ser rico e próspero, porque ali ninguém vai se opor a ele, porque todos estão num contexto igualitário. Então ele vai sempre refletir a sua comunidade. A minha comunidade é próspera, então eu preciso me apresentar como uma pessoa próspera. Minha comunidade é pobre,
eu vou me apresentar como o mais pobre de todos. Se a minha comunidade é rica, então assim, eu vou me expressar não por mim, não pela minha vontade, mas da forma como o Eterno precisa que eu me expresse diante dessas pessoas, para que essas pessoas possam conhecê-lo através do meu relacionamento com ele. Então, todo cabalista, grande cabalista, em tempos de crise, são pessoas altamente pobres. Pô, nós temos dois grandes tzadikim dessa geração, são os últimos grandes, né, cabalistas dessa geração, que são o Rebbe de Lubavitch, né, e o Baba Sali. Então, Baba Sali, ele foi muito mais elevado que o Rebbe de Lubavitch. Só que o Rebbe de Lubavitch foi muito mais rico. Foi muito mais próspero. Então, o que o Baba Sali tinha dele? Só um tapete e os livros. O quê? Era a única posse que ele tinha. O tapetinho dele sentar, que ele nem sentava na mesa, ele sentava no chão, colocava os livros em volta e ficava o dia todo lendo. Ou seja, ele não tinha satisfação humana própria. A satisfação dele era o tempo todo palavras de Torá. Palavras de Torá. Só que o Rebbe, ele já vivia num contexto, né, mais moderno. Ele vivia em Nova York, que é os judeus alcançaram uma grande prosperidade. Então, ele foi um físico da NASA, né? Foi um grande cientista, uma pessoa com todos aqueles pré-requisitos de atender uma liderança de uma comunidade daquela, dentro do conceito, dentro do contexto que aquela comunidade se expressava. Entendeu? Então, assim, em ambos os casos, cada um serviu o Eterno dentro do contexto em que foram inseridos. Então, o Baba Sali, ele vivia no Marrocos, que era uma comunidade judaica gigante, mas a maioria de pessoas pobres. Então ele vai ser o mais pobre de todos, para mostrar que... Então tem uma história até coloquei no vídeo ontem, né? Vocês assistiram? Uma história do Shimon Bar Yochai. Um aluno dele viajou para fora e voltou muito rico. E aí outros, né, vendo que o Zé voltou rico, quero ficar rico também. Eu também quero viajar para tal lugar. E aí ele, para não perder os alunos dele, o que ele falou? Então vocês querem riqueza da terra porque o Zezinho aqui prosperou. Beleza. Ele foi até um vale e ele ordenou ao vale: encha-se de moedas de ouro. E aí ele falou: olha só, é ouro que vocês querem? Aqui, pode pegar à vontade. Mas ao pegar a primeira moeda, seu nome vai ser cortado no mundo vindouro. Ninguém quis pegar. Tá entendendo? Tipo assim, faz a tua escolha. Ninguém quis pegar. Você pode estar aqui, ó, o vale está cheio de ouro. Você pode ser o cara mais rico do mundo. Pega todas essas moedas aqui e pega para você, é tudo teu. Só que, se é as riquezas do mundo que você cobiça, você abre mão das riquezas do céu. Tá entendendo? Então, quer dizer, ninguém pegou, porque sabe a dimensão do que é o Olam Rabá, sabe a grandeza que é o Olam Rabá, e sabe que nada aqui pode se igualar a essa satisfação. Então esse vaso, ele identifica isso, né? Esse maçá, ele traz essa consciência de que o prazer do Criador, ainda que não me satisfaça naquele momento, é um prazer superior. Então ele repele a sua própria vontade e aceita somente aquilo que é eterno. E isso vai gerar o quê? Similaridade de forma. E aí a gente entra aqui no conceito de falar, né? A fala. A palavra emor. Qual é a gematria dela aqui? A gente não vai trabalhar o sentido, o valor numérico, hoje não vamos ser muito específicos no sinal. Mas, enfim, para manter o protocolo. Então nós temos aqui o Aleph, né, que é 1, o 40 e o Reish. Então, 241. 2 mais 4, 6 mais 1, 7. E 7 fala do quê? Fala de plenitude, ciclo fechado, algo completo, algo que foi realizado, revisado e aprovado. Não é isso? Não é esse o significado do Shabat? Eu trabalho, eu conquisto, eu vou lá e pago minhas contas e determino, adquiro as minhas conquistas. Quando chego no Shabat, eu observo tudo aquilo, eu contemplo tudo aquilo e dedico tudo aquilo ao Eterno. Todas as minhas conquistas. Então o 7, ele traz essa
essa ideia da dedicação de algo que você começou e que você concluiu. Tá entendendo? É um serviço acabado. O judaísmo não tem essa ideia de passado, presente e futuro. Isso é uma adaptação aqui para o conceito, conceito ocidental. Há 3 tempos. Passado é aquilo que já passou. Presente é isso aqui. E futuro é o que ainda vai vir. Mas quanto tempo dura o presente? Constantemente. Um milésimo de segundo. Não é isso? Por quê? Porque eu estou falando aqui, o segundo anterior a esse já é passado. Tá entendendo? Então, assim, a cada piscar de olho é um momento presente. Então, ele dura milésimo de segundo. Então, ele acaba sendo praticamente nulo. O futuro, na verdade, é uma ilusão. Que ele não existe. Tá entendendo? Por quê? Porque quando chega, já é presente de novo. Então, a única realidade que a gente tem é o passado. É o passado. É onde você pode olhar para trás e ver o que você vai poder fazer a partir dali. Com as experiências que você já teve. O passado é real. As cicatrizes são reais. As conquistas são reais, mas esse agora ele é indomável, eu não consigo retê-lo, eu não consigo ter acesso ao que está acontecendo fora de mim, tá entendendo? E o futuro é uma ideia, é uma expectativa, entendeu? Então o que existe de fato? O que a Torá ela vai nos ensinar de fato sobre o tempo? O que determina realmente a tua vida é o quê? A obra acabada e a obra inacabada. Aquilo que você começou lá atrás e que ainda não concluiu, é passado? Se ainda está pendente, ainda interfere no seu presente e vai continuar interferindo no teu futuro. Então, o que existe? Aquilo que você começou e terminou, e existe aquilo que você começou e não terminou. Obra acabada e obra inacabada. Fora essas duas coisas, só existem as obras que você ainda não começou. Tá entendendo? Mas a obra que você começou e já concluiu, já é um ciclo fechado. Esse é um ciclo fechado, não se volta mais lá. A não ser para colher dos frutos. Tá entendendo? Agora, o que você começou e ainda não concluiu, é o que está pendente. Vai afetar o seu presente, vai afetar tudo na sua vida. O que acontece? Dentro dessa lógica, dessa matemática aí, é uma coisa bem interessante isso aí que tu falou mesmo. No caso de um contexto ocidental, passado, presente e futuro. O passado é aquilo que já aconteceu, igual tu falou, né? É milésimo de segundo. Fechou o olho, abriu, já é passado. E o que acontece? No tempo do eterno, ou no mundo espiritual, acredito eu, na minha pequenez, que é tudo atemporal. O que é algo atemporal? Tudo está lá. Só basta a gente acreditar e puxar. O que acontece? Por exemplo, ali quando o Moshe, o Eterno falou, você, preto, fala com alguém, ou indica alguém que você não vai entrar na terra, o que o Moshe falou? Pô, então permita que eu só observe, né, como ela será. E ali, o que o Eterno fez? Ele deu um deslumbre, acho que a palavra certa é essa, deslumbre, do que tudo que ia acontecer lá na frente ali, com o povo, na terra, tudo. O que acontece? No mundo espiritual, ele passado, presente, futuro, é tudo não existe. Não existe. Passado e presente. Aqui a gente só tem noção de passado, porque o passado também não existe. O passado também não existe, ele já morreu. Tá entendendo? O que existe é uma sequência de momentos presentes que foram bem vividos ou mal vividos. Mas assim, o passado também não é uma realidade. Porque eu posso olhar para a história, né? A única história que eu conheço de verdade é a minha. Né? O resto é a sua versão. É a sua versão sobre a história. Né? Nem tudo que a gente lê nos livros de história é verdade. Porque geralmente quem vence conta a história. Quem vence a guerra é que conta a história. Pô, vocês acreditam mesmo que o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Não. Não, o Brasil foi invadido e conquistado. Quem é os índios? Colonizado. Descendente de Salomão. Então, Então o Brasil ele foi invadido e colonizado pelos portugueses. Descobertos não, porque já tinha gente aqui. O PT que descobriu. Entendeu? Então assim, o que acontece?
O que acontece? Então é um encadeamento atemporal. Exatamente. Então, assim, fora dessa nossa dimensão, onde o tempo, alguns discutem se o tempo ele é linear ou se ele é cíclico. A Torá, ela sempre vai tratar o tempo como algo cíclico. Como algo cíclico, ou seja, são ciclos, mas ao mesmo tempo, a tua vida dentro do tempo ela é linear. Por quê? Porque uma coisa é certa, você envelhece. Tá? Então você, dentro dessa vestimenta física, dentro do plano físico, o tempo ele acaba sendo linear. Mas no conceito de algo, é por isso que a palavra Gilgur significa círculo. Gilgur, o que é Gilgur? Você cumpre essa volta do círculo e você volta para aquilo. Quando, olha só, a tua alma, ela brotou aqui no mundo e ela cumpriu, então, né? Ela cresceu, ela foi adolescente, ela se casou, ela trabalhou, ela envelheceu e morreu. E aí, foi deixando falhas. Não é isso? Foi deixando falhas aqui. Então teve momentos de dificuldade, teve momentos de felicidade, enfim, a vida é isso, altos e baixos. Pode falar que são pendências? Aí então você volta, oi? Pode falar que essas falhas são pendências? Pode? Sim, são pendências, são concertos que você deixou para fazer. Então aqui, aí você volta, você nasce de novo. Não mais na mesma vida, não mais com o mesmo corpo, mas ainda com a mesma trajetória, com a mesma missão. Então, qual é a intenção? É que você corrija essas falhas. As pendências. Então, Quando volta para retificar. você vai corrigindo. Quando volta para retificar. Exatamente. Quando volta para retificar. Aí você. Aí você vai consertando e É o você efeito vai borboleta. alinhando o círculo. O efeito borboleta. Só que daí, pô, chega um aqui que ao invés de tu consertar esse, tu causou o maior. Eita! Esse é o Então problema. volta de novo. De novo, pai. Então, Então, não erra em umas coisas, mas erra em outras. então você vê que do nascimento até a morte a vida é linear. Só que no conceito da alma é circular. É circular, porque você volta. Você tem uma música, uma música bacana. Ela diz o seguinte: hoje é apenas um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar. As letras dele são ótimas. A letra de quem? As letras do Raul Ah, Seixas Seixas são é. muito superiores, né? Aí sim, mas não aquele. Tudo se mexe, cara. Tudo se mexe. Tudo é mesclado. Não, porque ele era estudante de Kabbalah. Ele estudava conceitos místicos. Só que, claro, dentro de uma ótica muito mais hermética do que a nossa. A nossa já é mais uma Kabbalah raiz. Né? Então, dentro do misticismo, dentro do ocultismo, então outras fontes de pensamento são incorporadas ali. Entendeu? Mas tem muita coisa que ele falava que tem. Não, muita, praticamente 90%. Entendeu? Então, assim, tudo. Ele era amiguinho do Paulo Coelho, né? Sim, sim. Eles foram iniciados lá Mas isso também. umas derivações de sociedade. Eles tiveram algumas alternativo, experiências aí com o lado negro da força. ocultismo. Sacrificaram porcos aí e Falam tal. que Paulo Coelho é bruxo. Então, Chegaram a fazer É sacrifício. bruxo. Exagerado. Assim, existe muitas coisas. Assim, gente, tem preço. Tudo tem um preço. O conhecimento, ele não é bom e não é mal. Paulo Tá? Coelho O que é era. bom e mal? O que é bom e mal? É a sua intenção em relação ao conhecimento. Tá entendendo? Então, se você As der. intenções. Então, o conhecimento ele é uma faca. Então, se você der uma faca na mão de um cozinheiro, ele vai te dar uma refeição. Se der na mão de um psicopata, ele vai gerar uma carnificina. Então, a culpa é da faca. Entendeu? Então, a intenção do conhecimento, todo conhecimento. Eu posso pegar e estudar um livro de satanismo à vontade. Posso ler todo o livro de satanismo, entender tudo no satanismo, como funciona, qual é a linha de pensamento, e ainda assim encontrar coisas que realmente fazem sentido. Opa, isso faz sentido. Eu posso pegar coisas do cristianismo e ver, não, isso é uma coisa lógica. Por exemplo, quem aqui é insano o bastante para negar que o Sermão do Monte é um dos discursos mais belos da história? É verdade. Pô, quem já leu o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13? Sim. Pô, tem coisas lindas ali, tá entendendo? Então eu vou colher aquilo que
é da intenção do Criador. Está entendendo? O que é da intenção do Criador? Que eu seja uma pessoa melhor. Que eu coloque o outro como também um alvo das minhas ações. Está entendendo? Que tudo aquilo que eu faço visando o bem. O bem-estar de quem me cerca. Isso é vontade do Criador. Então isso está em todas as religiões. Achar que o judaísmo é uma religião exclusivista, ao mesmo tempo em que eu tenho que lidar com a ideia de que não é proselitista, é confessar que o judaísmo é uma religião egoísta. Não é isso? Opa, eles têm a verdade, eles são o único povo salvo e não quer que ninguém vire judeu. Então eles querem que o resto do mundo seja destruído. Não é assim que funciona. Nós somos judeus, porque nós somos o povo, somos uma etnia. Mas você, o Rav Moshe, ele tem uma visão muito linda sobre isso. Então, para quem é o Olam Rabá? O que sábios do Talmud vão dizer? Para quem é o mundo vindouro? É para o judeu. Se perguntar para o cristão, não, é para quem aceita Jesus. Se eu perguntar pro Islã, né? Não, é para quem aceita Maomé. Eu pergunto para o judeu, né? Pergunto para um judeu sábio, um judeu que entende do Talmud, ele vai dizer o quê? O Olam Rabá é para todo aquele que tem vergonha na cara. Só que na linguagem que eles usam lá no Talmud, eles usam que expressão? O Olam Rabá é para todo aquele que tem confusão de rosto. Por isso que está escrito: a ti toda a glória e o louvor, a nós somente a confusão de rosto. O que é a confusão de rosto? Quando você erra e você se constrange com aquele erro. Está entendendo? É quando eu sinto vergonha das minhas limitações. Quando o tempo todo eu me olho no espelho e eu sei que tem algo a melhorar. Tem algo que eu não me agrado comigo. Eu quero o tempo todo melhorar, eu quero ser melhor. Isso é para esses que são reservados ao Olam Rabá. É o oposto da Gabriela, né? Isso aí é o cara da Gabriela, né? É o oposto da Gabriela. Eu nasci assim, eu É uma nasci metamorfose ambulante. Então assim, você precisa o tempo todo estar em movimento, estar em Eu nasci mudança. assim, vou morrer assim. Tem uma coisa interessante para falar sobre a questão desse do. Ele falou que ele citou Raul Seixas, né? Falou que ele era bruxo, mexia com o ocultismo. Dentro da Torá, o Eterno fala que não é para mexer com necromancia. Hoje é entendido como ocultismo, né? A necromancia, né, a arte de mexer com as coisas de morte, essas coisas assim, o mundo oculto, né? As coisas ocultas, né? Então, o que acontece? Por que o Eterno falou para não mexer com essas coisas aí? A pessoa tem que tentar entender o porquê, né? Porque muito é dado algo, muito é cobrado. Por exemplo, a pessoa, se a gente enxergar assim, a pessoa assim, com os olhos mudos aqui, eu sei que esse olho que a terra de comer, se a gente, Deus, o Eterno fizer assim, puf, enxerga aí tudo agora, você quer enxergar? Puf, igual aquele filme do Indiana Jones, que a mulher queria enxergar, ele estava dentro da arca ali, aí quando eles começaram a enxergar, né, e os caras fecharam os olhos assim, aí começou. Por quê? Por que isso acontece? O que acontece? Porque ele nos preserva. O Eterno, ele quer preservar a sua criação. Quando ele quer preservar a sua criação, o que ele faz? Ele dá limitações a ela. Não é que a gente tem que ser limitado em conhecer. Por exemplo, faz sentido o Eterno te proibir de voar? Não. Por quê? A gente pode voar, mas não é... Não, você não pode voar. Não pode. Para você voar, você tem que montar no avião. Tem que ter... Não é isso? Agora sim, por que o Eterno não colocou na Torá? É proibido voar. Porque se você tentar, você não consegue. Então é óbvio que é proibido voar, mas não é pelo Eterno, é pela própria lei da gravidade. Pela própria aerodinâmica. Então assim, se existe uma proibição, é porque existe a possibilidade. Eu só posso te proibir daquilo que você consegue fazer se tentar. Então, quando fala da ideia, não vos comuniqueis com os mortos, é porque existe essa possibilidade. Mas os mortos, por isso, não se contaminará com o morto. Ou seja, aquilo que já cumpriu o seu ciclo, já cumpriu o seu ciclo. Está entendendo? Então, você está vivo, você tem que lidar com a vida. Está entendendo? Ficar buscando sentido para a vida naquilo que já morreu, é antecipar o destino daquilo que você está buscando, entendeu? Então, olha só, e aí, dentro da dinâmica de emor, falar, nós temos uma palavra que na verdade é um trocadilho, né, dessas letras. Então, se eu mudar o sentido,
né, dessas letras, se eu colocar aqui o Resh no começo e o Aleph no meio e o Mem. Então o Mem, quando ele está no final da palavra, Minha sofrite. ele muda a sua forma. Então, aí eu tenho aqui a palavra, que aí essa palavra ela é complexa. Por quê? Porque ela tem vários significados diferentes de acordo com o contexto. André, então aqui, ó, o primeiro significado dela aqui, ó. Quem está cursando hebraico? Quem está fazendo as aulas de hebraico aqui? Eu e Liz. Então vamos ver se está funcionando. Lê essa palavra aqui. A Samanta tá adiantada aqui. Você nem qual é o dia, você nem qual é o dia. Joguei pra ela agora. O que é isso? É um... O Resh, o Aleph e o Mesufim. São as mesmas letras. Eu percebi. Só mudei de lugar. Reão. É um M no final, ó. Tô na aula 20, hein, gente? Não pode falar nada Tá não. Você já certo, tá ó, quase tem um em depoimento aí favorável Tá do quase em professor André. já, ó. Tá certo. Re'em. Re'em. Essa é aquela banda. Né? Então, esse Re'em, o que significa? Então, ela aparece em 4 ou 5 textos da Torá. Só que cada texto, ela tem um significado distinto. Tá entendendo? Por quê? Porque ela tem uma conotação única, que significa o quê? Uma força indomável. Uma força que está fora do nosso alcance. Algo que você vê, aprecia aquilo por ser belo e grandioso, mas ao mesmo tempo também se assusta. Então é uma força que gera espanto. Uma beleza que gera medo. Então toda força indomável é uma força que está fora do meu alcance. Tipo assim, cara, isso é lindo, mas eu não vou tocar porque isso é forte. Entendeu? Isso pode. Então essa expressão, Re'em. Então aí alguns textos vão trazer significados de acordo com aquele contexto. Então, por exemplo, lê pra gente, minha flor, Deuteronômio 33, 17. 33, 17. Diz assim: um grande rei, Josué, sairá dele forte como boi, e seus chifres serão como aquele do antílope. Com eles escorneará povos juntamente, até as extremidades da terra. E serão eles as dezenas de milhares que exterminará o descendente de Efraim, Josué, e os milhares que exterminará o descendente de Manahem e Dom. Ok. Então aí é Moshe abençoando o seu sucessor Josué. Sim. Não é isso? Então ele está dizendo o seguinte: ele será como um boi, porém com chifres de antílope. Então a palavra usada aí para o antílope seria essa palavra aqui, Re'em. Por quê? Porque aí os estudiosos eles vão discutir sobre a origem dessa palavra, que não é clara. Então esse antílope seria o quê? Seria o oryx. Alguém já viu esse animal? É um antílope, é um bovino, né? Porque antílope é uma espécie de bovino, né? Oryx. É como se fosse um veado do tamanho de um alce. Né? Ele é grande. Ele é alto. Ele é grande. Ele é grande e ele é bonito, e ele tem 2 chifres compridos, enormes. Os chifres dele são retos. Né? Então ele é um animal selvagem. Mais franzino que o alce. Não sei se é mais franzino. Pelo que eu li lá, é um animal com um tamanho equivalente ao de um alce.
E ele habita ali no deserto da Arábia, naquelas planícies ali da Eurásia. E na verdade ele é até considerado como um dos símbolos de Israel. Né? Então ele é um antílope grande, imponente e selvagem. Então ele traz esse conceito de força. Né? É uma força descomunal, uma força gigantesca, porém bela. Né? Algo que você vê e contempla, mas não quer chegar perto. Então aí o tradutor ele vai trazer esse sentido. Ele será como um boi com chifres de antílope. Com chifres de um antílope. Aí o Rashi ele vai explicar, não, porque Moshe ele estava... Por quê? Porque o boi ele é forte, mas não é belo. Eu acho bem Tá bonito, entendendo? eu acho bem bonito. Tá, Não é mas muito elegante, em né? comparação ao antílope, Não o é antílope é muito elegante. mais bonito. Né? O antílope ele tem a mesma força de um boi, porém ele é belo. Então Moshe está falando ali para Josué: você vai ter a força de um boi e a beleza de um antílope. E a palavra usada para antílope aí é essa palavra re'em. Re'em. E agora lê pra gente Números 24:8. Seria o Oryx. Garota, cara. Números 24:8. Números 24:8. Deus, que o tirou do Egito com sua alta força, consumirá as nações, seus adversários, e quebrará seus ossos, e as flechas de Deus submergirão em sangue. Olha só, de novo eu tenho aí a mesma palavra, re'em, mas aí ele está falando o quê? Deus que tirou do Egito com a sua Alta força. alta força. Aí eu tenho de novo a mesma expressão, re'em. E algumas traduções vão colocar isso, vão colocar da seguinte maneira: e Deus os tirou do Egito com a força de um boi selvagem. Então aí entra a ideia do boi selvagem, que seria o quê? Que seria o auroque. Auroque é um boi, é uma espécie de bovino que já foi extinta, não existe mais. Mas ele habitava ali aquela mesma região ali dos desertos da Arábia, da Eurásia, ali naquela região. É um bovino que já foi extinto, o auroque. E aí o que acontece? Traz essa ideia também de boi selvagem, ou seja, de uma força indomável. Agora, o que tem a ver essa ideia da força indomável? Lê pra gente agora a terceira aparição dessa palavra. Gênesis 32:3. Então olha só, para alguns tradutores é um antílope, para outros tradutores é um boi selvagem, ou algo que representa uma força grande, algo de grande força. Então a gente já entende aqui que o texto, independente do significado literal, o sentido dele é um só. É trazer o conceito de uma força indomável, de uma força sublime. Lê pra gente 32:3. Gênesis 32:3. 32:3 diz assim: e Jacó exclamou quando os viu: este é um acampamento de Deus. E chamou o nome do lugar de Mahanaim. E aí, olha só. Lugar de 2 acampamentos. Aí não fala de grande força, aí não fala de antílope nem de boi selvagem, mas tem essa mesma palavra, re'em. Só que aí muda o sentido, muda só a pronúncia aqui. Então, em vez de re'em, tá ra'am. Tá, ra'am, né? E aí, aonde que ele está introduzido ali dentro desse texto que ela acabou de ler agora? Quando os viu. E nesse contexto, né, os viu. Nesse contexto ele está falando o quê? Jacó, ele viu o acampamento dos anjos que o Eterno enviou para proteger de Esaú. Tá entendendo? Então ele exclamou quando os viu. Ele ficou assombrado. Não, esse lugar é um lugar sagrado. Né? Então o nome desse lugar é Mahanai, ou seja, acampamentos. Porque ali ele viu os acampamentos das hostes angelicais. Então ele viu a força que o protegia. E aquilo o confortou. Ele estava temeroso. Então essa palavra ela tem essa configuração.
de força superior, força avassaladora. Mas aí entra a pergunta: o que isso tem a ver com emor? Com fala? E o interessante aqui, bem, que no texto está lugar a maiúsculo, de 2 maiúsculos. 2 acampamentos. Também maiúsculos. Sim. Lugar de 2, tudo maiúsculo. Mahanaim significa isso, lugar de 2 acampamentos. Ou seja, ele tem o acampamento dele, humano, e ele viu o acampamento dos anjos. Então ele viu a força que estava. Tipo assim, nosso acampamento não está sozinho, nós estamos protegidos. Por quê? Porque ele viu algo de uma força indomável, uma força que o homem não pode conter. E era o mesmo sentimento que se tinha quando você via esses animais. Quando você vê esses animais, você vê algo, uma força gigantesca. Por quê? Eu vou colocar a foto depois no grupo. Esse Oryx, se você vê, a primeira reação, beleza, porque ele é um animal muito bonito. Só que os chifres dele são muito grandes e compridos. Então vem a sensação também em seguida de medo. Medo, porque caraca, se um bicho desse vem pra cima de mim, ele me atravessa. Ele me atravessa, porque o chifre dele sai daqui é reto. Né? Não é como um chifre normal de alce. São como 2 lanças compridas, gigantes. Tá entendendo? Então ele tem essa imponência. Você vê algo belo, mas você não quer chegar perto. Porque quando você vê o chifre do bicho, tu se assombra. Tá entendendo? Da mesma forma o auroque, né? Que era aquele boi imponente, selvagem. Opa, nossa, bonito, mas de longe. Tá entendendo? De longe. Eu é que não quero mexer com isso. Tá entendendo? Então é essa força que traz assombro, uma beleza que assusta. Esse é o sentido da palavra Re'em. Então qual é a relação dela com a palavra emor? Porque se tem o mesmo valor numérico, porque tem uma relação. E aí tem um outro ponto. Além de ter o mesmo valor numérico, são 2 palavras compostas com as mesmas letras. Então o que a Torá está querendo dar com essa? Que relação tem o boi com a fala, a força com a fala, o antílope com a fala? Esses bichos nem falam. Está entendendo? Por quê? Porque a mesma fala, a mesma força que produz sabedoria, também pode ser uma força indomável. O poder da língua, ele pode produzir bênçãos, pode produzir conhecimento, mas também pode trazer ruína. Ele pode trazer destruição. A língua é um animal indomável. Indomável. Ela tem uma força que, se o homem não tiver uma espiritualidade para conter, sabe aquela coisa que veio aqui para falar, mas não falei? A gente passa por isso o tempo todo. O tempo todo. Domar a língua não é uma coisa fácil. É como domar um boi selvagem. É como ela produz beleza, mas ela também pode produzir destruição. Então eu preciso olhar a fala, o meu dom de fala, eu preciso entender que essa é uma força superior. Não é? Vocês conhecem algum outro animal que fala? O papagaio. O papagaio não fala. O papagaio imita sons. Está entendendo? Só que todos os animais, eles se comunicam entre si. Então todos os animais meio que falam, só que da sua maneira. Não, o cachorro não fala. O cachorro fala assim, ele se comunica com outros cachorros. Eu posso não entender a linguagem deles. Eu não entendo a linguagem deles. Só que se eu falar para a Luli, ela olha imediatamente, ela entende o que eu estou falando. Está entendendo? Então assim, quando a Kabbalah diz que nós somos animais falantes, ela não está falando da ideia de que a gente produz sons, porque todos os animais produzem sons, mas a fala é justamente essa categoria aqui, de emor. Não basta somente emitir som, ou expressar ideias. Esses dias eu aprendi o ditado, o idioma gatonês. O gatonês, não sei se é verdade, mas o cara do YouTube falou, deve ser verdade. Como é que é? Porque se você se o teu gato, que ele foi criado com a mãezinha dele, aí você pega e adota ele, quando ele cresce, se você falar para ele, ele entende que é a mãe dele chamando, e ele vem. Aí mostrou no vídeo, a pessoa fala e aí... A gente testou lá em casa, não deu certo ainda. Tá vendo? Ela esqueceu da mãe, eu acho. Com a Mel deu certo, né? Com a Mel lá em casa dá certo.
Então, assim, O José ela lembra, diz o cara do vídeo, não estou falando nem que é verdade, tá, gente? Só estou colocando aqui. Então, assim, diz que o animal ele lembra, o gato lembra que a mãe dele, quando chega, pronuncia esse som para chamar os filhos. Então, eles identificam. Entendeu? Mas, ainda que isso seja uma mentira, porque eu também não sei se é verdade ou não, testei por acaso, não serve. Tá entendendo? Mas, assim, eles entendem quando você chama eles. O animal entende quando você chama. Tá entendendo? Não precisa falar, a Samantha chama o Percy pelo nome, o Percy vem. Tá Ele entendendo? conversa comigo, E né? ainda conversa ainda fica batendo boca ainda. Então, assim, os animais eles entendem o que a gente fala, mas a gente não entende. Então, nessa parte aí de comunicação, na verdade, eles são até mais elevados do que nós. Muito mais. Mas o que torna, então, o homem o único ser falante da criação? É porque o homem, ele tem a capacidade de criar ideias, de projetar, e através da sua comunicação, ele consegue modificar o mundo ao seu redor. Ele é co-criador. Então ele é co-criador. Então, através do dom da fala, do dom de expressar ideia, o homem consegue produzir conhecimento que transcende ao instinto de sobrevivência. Então, essa é a ideia da fala. Nós conseguimos expressar pensamentos que não têm uma relação básica com a nossa sobrevivência básica aqui, com comida, bebida, mas a gente consegue então criar uma gama de conhecimentos que fazem com que todo o mundo ao nosso redor seja influenciado, seja modificado. Tá entendendo? Por exemplo, o castor ele consegue construir uma represa, então ele consegue modificar o ambiente ao seu redor. Tá entendendo? Então ele já tem essa capacidade de modificar o ambiente, mas ele não faz isso com o poder da fala e da influência. Ele faz baseado no seu instinto, no seu instinto de sobrevivência. Nós não, nós transcendemos o instinto. Então a gente vive por uma busca, por uma significação. A gente busca algo superior o tempo todo. O animal não, o animal ele busca comida, abrigo e sexo e procriação. Nós não, nós buscamos o significado da vida. Nós buscamos um porquê, um propósito para estarmos aqui. E é essa busca que fez com que a humanidade se desenvolvesse. Todas as tecnologias, todas as grandes civilizações, tudo que aconteceu de progressivo e de destrutivo também na humanidade, se deu por esse sentimento de comunicar, de produzir conhecimento. Está entendendo? Então, a mesma fala que produz, sabedoria, o Einstein não foi um grande gênio? Sim. Mas, apesar de todo o conhecimento, toda coisa boa que ele produziu, ele conseguiu também dar o palpite de como fazer uma bomba atômica. Está entendendo? Tudo pelo poder da fala. Ah, mas ele não tinha intenção. Não interessa. Fizeram e deu ruim. Não é isso? Mas a ideia era o quê? Era criar uma fonte de energia renovável. Então, assim, a intenção do que você fala nem sempre condiz com a intenção de quem te ouve. Entendeu? Então, assim, é preciso ter esse alinhamento. Compreender qual é a intenção de quem me ouve para me adequar àquilo. Tá entendendo? Para me adequar àquilo que o outro precisa ouvir, não ao que eu quero falar. Entendeu? Então, Emor, ele tem esse significado. Ele traz o ensino, ele traz o conhecimento. Ele é uma característica que une o ser humano ao seu Criador, no sentido de criar uma realidade. Só que ele também pode ser conduzido à destruição. Então, da mesma forma que ele nos liga, que a fala nos liga com a força divina, ela também pode nos unir à nossa força animal. Está entendendo? Falar com ira, falar com raiva, falar fuxico. Aí hoje essa Samantha estava lendo no livro Foco, ela citou lá uma parte interessante. São 4 tipos de pessoas que nunca verão a Shekhinah. Olha, cara, fala aí. Que nunca terão o mérito de ver a Shekhinah. Fala aí. Né? Mundo vindouro. Fala. A Shekhinah que é a Shekhinah. Shekhinah que não vai fazer com que ela entre no mundo vindouro. Sim, exato. Mas porque só quem entra no mundo vindouro vai ter um contato com a Shekhinah. O contato físico com a Shekhinah. Então, assim, são 4 tipos de pessoas que nunca verão a Shekhinah. Entendeu? O primeiro tipo são os mentirosos. O segundo tipo, os zombadores, os escarnecedores. Terceiro tipo, os bajuladores. E o quarto tipo, os maledicentes.
Tem alguma... Vocês notaram que tem uma relação entre esses 4 pecados aí? Da fala. Né? Todos têm a ver com a fala. Todos têm a ver com a fala. São pecados cometidos pela fala. Então, como que eu transformo a minha fala em algo que seja condizente à vontade do Criador, né? E paro de trazer para a minha realidade aquilo que só é condizente à minha natureza indomável, à minha natureza animal, né? Porque é uma força regente. Né? O Rabino explicou a questão do Leviatã. O que significa o nome Leviatã? É o navio. Oi? Entendi. Vai participar da paraxá do Rabino, garoto. Né? O Leviatã, o que é o Leviatã? Aquele grande animal descrito lá no livro de Aquele que Jó. anda junto. Exatamente, aquele que anda junto, ele está ligado a nós. Aí a planeta. Tá entendendo? Então, nós temos o nosso Leviatã o tempo todo Poxa. do nosso lado, ele é ligado a nós. Que vem da palavra Levi, que é unido. Né? Então, o que é o Leviatã? É aquele que está unido a você. Então, o tempo todo nós precisamos domar esse dragão monstruoso dentro de nós. É a nossa Yetzirah. Então, assim, é a serpente, que nos entrelaça. Então, aonde a gente vai, a gente leva com a gente esse impulso para o mal, esse impulso para a devastação, para a destruição. E aí, quando a gente lê, que o livro de Jó não é um livro histórico, tá? As pessoas às vezes lê Jó achando que está contando uma história, não, é um livro poético. Tá? Então, o livro de Jó ele tem que ser decodificado. Então, quando está falando do Leviatã, né, as suas narinas saem colunas de fogo, fumaças de fogo, né, as suas escamas são impenetráveis. Ali ele está fazendo uma alusão poética da maldade contida no coração do homem, que é impenetrável, é indestrutível. E ainda diz que diante dele a própria tristeza dá saltos de alegria. Oh, diante do Leviatã, a tristeza dá saltos de alegria? Como que eu entendo isso? A minha tristeza vai pular de alegria na frente do Leviatã. Por quê? Porque o mal, bem ou mal, você concorde ou não, ele é o que traz prazer para a tua vida física. Entendeu? Ele traz prazer. Então, ele é ardiloso. Claro, porque o desejo de receber, quem não quer receber coisas boas o tempo todo? O desejo de receber para si próprio. Quando você está triste, a pessoa está triste, tu vai lá e bajula ela. Tá entendendo? A pessoa aprontou, apanhou, tal, beleza. Aí tu vai lá e fala que o erro é do outro. Alegra ela. Tá entendendo? Então, tudo aquilo que você faz para contentar o teu ego é como se a tristeza desse saltos de alegria na frente daquilo que o satisfaz. Tá entendendo? Então, esse Leviatã é algo que está aqui. Não adianta matar, querer achar, eu vou matar o Leviatã, porque o próprio Eterno diz, é impossível. É educar. Exatamente, domar o Leviatã. Ao invés de vê-lo como inimigo, saber que ele é o seu aliado. Na verdade, domar já é uma palavra muito, até pode ser, mas é muito forte. Quando eu falo educá-lo, assim, na verdade, quando se fala educar, né? Você criar meios e aparatos, né, para que até a própria maldade ela trabalhe a favor da bondade, né, do bem. Né? É literalmente domar. O que faz um domador de leão? Ele pega aquela fera selvagem e transforma ele no quê? Numa fonte de lucro. Tá entendendo? Lucro. Quem é que sofre nessa relação? O leão. Entendeu? Agora, se você não doma o leão, quem sofre na relação? O domador. Então, o teu mal, ele não quer se subjugar a você. Então, não vai ser um acordo amistoso. Vai ser uma briga por território. Então, é aquela ideia. Você não consegue expulsar seus demônios? Domestica-os. Mostra para eles que o território é teu. Então, assim, se você quiser morar aqui, tá entendendo? Vai ter que seguir minhas regras. Tem que enganar o seu ego. Você tem que estar no controle da tua situação. Porque a ideia, olha só, a ideia, a gente não tem que ser bom. Essa ideia não, você tem que ser bom, isso é mentira. O bom, ele é um capacho. A pessoa muito boa, ela só serve para ser esculachada pelos outros. Verdade. Tá entendendo? Só que também não tem que ser perverso. Porque o perverso, se o bom ele serve para ser pisado, qual é a utilidade do perverso?
pisar. Então eu não quero ser pisado, eu também não quero pisar ninguém. Então o que eu tenho que ser? Justo. Justo, né? Justo. A nossa luta nesse mundo não é ser bom ou deixar de ser mal. Tá entendendo? É entender que é mal, mas desejar a bondade. Então eu faço com que a minha natureza vigente, que é má, se torne o quê? Uma ferramenta de busca pela minha bondade. Então eu estou sempre em busca de bondade, mas também reconhecendo que a minha natureza não é boa. Então isso vai fazer com que eu seja justo. Ou seja, diante de uma situação em que o meu mal pode triunfar, eu vou lá e faço com que o bem triunfe. Aí é aquela história do velho índio, que o neto dele perguntou: vô, fale sobre o bem e o mal. Aí ele fala: são dois lobos, um bom e um mau. Aí qual é o mais forte? Aquele que você alimenta. Aquele que você alimenta mais. Tá entendendo? Então assim, eu preciso ter essa certeza dentro de mim. Peraí, aquilo que eu vou falar vai produzir o quê? Entendimento entre eu e a minha esposa? Vai produzir sabedoria? Vai produzir calma? Vai produzir qualidade no meu relacionamento? Ou vai produzir contenda? Ou vai produzir briga? Tá entendendo? Então assim, aí eu escolho. Eu escolho o que eu vou falar. Né? Por mais que eu ache que eu estou certo naquilo que eu vou falar, então eu vou falar mesmo que eu estou certo. Tá, mas aquilo que eu vou falar é para satisfazer o meu ego e subjugar o outro, ou para satisfazer a vontade do Criador? E quando a vontade do Criador pede para eu não falar mesmo estando certo e ouvir o outro mesmo achando que o outro é errado, e mesmo assim ceder, é aqui que entra o conflito. É aí que começa o conflito. Por quê? Porque eu não quero me submeter àquilo que eu acho errado. Tá, mas é da vontade do Criador que eu fique calmo, que eu fique tranquilo, que eu não revide. Tá entendendo? Aí entra o conflito interno. E aí quando eu vi, aí a natureza animal já tomou conta, né? Essa força indomável já fez o estrago. Tá entendendo? Já fez o estrago. E agora para consertar? Tá entendendo? Então assim, é melhor o que então? Calar ou falar? Calar. Calar. Então, por isso que quanto mais sábio você é, menos você fala. Melhor das cartas não jogar. Entendeu? Por isso, quanto mais sábia a pessoa é, menos ela fala. Por quê? Porque aquilo que você fala, você se compromete. Tá entendendo? E então você cria uma realidade com aquilo. Você cria anjos e demônios com o poder da tua fala. Então, o que o Eterno está falando? Olha só. Fala, ensina os sacerdotes. Ou seja, ensina a tua consciência de serviço a não se contaminar com os mortos. Ou seja, fala para a tua consciência que ela tem que lidar somente com aquilo que traz vida. Que traz vida, evita produzir morte. Está entendendo? Com o poder da tua fala, com o poder dos teus pensamentos, com o poder das suas ações. Porque a fala, ela é a mais usada vestimenta da alma. O pensamento, ele nasce aqui, né, e morre aqui dentro. Tá entendendo? O que eu faço, às vezes, pode ser escondido. Mas o que eu falo para alguém. E aquilo ganha uma outra dimensão para fora da minha realidade. Eu trago algo da minha realidade interior e jogo para ele: ó, Marcílio, você é isso, aquilo. Isso vai gerar uma realidade dentro dele. Né? Por exemplo, o Marcílio vai dizer: vou ter que estar falando pelo cotovelo. Beleza, mas se eu falo para o meu filho, que me tem como referência daquilo que ele tem que ser. Tá entendendo? Então uma palavra de negatividade sobre o filho, sobre a esposa, sobre pessoas cuja sua palavra tem poder sobre elas, você cria uma realidade dentro dessa pessoa. Tá entendendo? Você cria anjos e você cria demônios com o poder da tua fala. E aí, meu irmão, isso vai voltar para você. Porque o Eterno diz o seguinte: nenhuma palavra minha tornará para mim vazia, mas tudo aquilo que eu falo vai voltar com o fruto daquilo que eu enviei para fazer. Ou seja, eu envio a minha palavra tem um objetivo. E ela não vai tornar para mim vazia, ela vai retornar. Então o Eterno está dizendo o seguinte: tudo aquilo que você vai falar vai voltar para você. Só que ela vai voltar com a mesma energia que saiu, só que potencializada.
Porque ela saiu de uma realidade abstrata e agora ela vai voltar para uma realidade concreta. Vai voltar para uma realidade física, porque você materializou aquela vontade. Tá entendendo? Então, essa é a ideia aqui do Emor. Né? Ou seja, aí eu já falei dos Tanaítas, fases do Talmud, tá tudo certo. Então é isso. Então, Só repete aí as pessoas, o 4 tipos de pessoas, por favor. os mentirosos, os zombadores, os bajuladores e os maledicentes. Sabe o que eu acho pior aqui? Bajulador. Tá entendendo? Porque o bajulador, ele... Porque assim, o cara que fala mal de mim, eu não gosto dele. Não, o cara que fala mal de mim, então, tipo assim, tá falando mal de mim, fale, paciência, cada um fala o que quiser. Não me afeta. Tá entendendo? O mentiroso, né, que tem o hábito de mentir, então basta você ser desconfiado. Se você é desconfiado, então o cara tá mentindo. Enfim, isso é perigosíssimo. Mas você não tem que dar crédito. O mais difícil de desmascarar é o bajulador. O zombador, então, dependendo do certo contexto em que ninguém está sendo agredido, acaba sendo até um piadista. Até faz dar risada. Né? Porque você pô, pode zombar de mim. O judeu mesmo, ele tem o conceito de humor judaico. O que é o humor judaico? Para não ficar rindo dos outros, mas rir de mim mesmo. Então eu pego meus próprios defeitos e transformo eles em piada. Porque aí eu não estou rindo de você, não estou rindo de ninguém, estou rindo de mim. Né? Então o judeu, ele vai fazer sempre piada dele ser narigudo. Ele vai fazer sempre piada dele ser dinheirista, materialista, porque é o que estão falando de mal de mim, então eu vou transformar isso em riso em vez de choro. Agora, o bajulador, irmão, ele te pega no teu ego. Ele faz você acreditar que... E aí, meu irmão, ele tira qualquer coisa, porque a pessoa, o bajulador é assim. Nossa, Marcelo, tu é um cara, mano. Vai tomar confiança, né? Pô, aí acaba, eu me torno uma pessoa agradável para ele. Tá entendendo? E aí, pô, tô precisando aí dos 50. Esse é o maior perigo dos vizinhos. Os vizinhos. Precisando dos 50 É assim que eles vão entrando aí, na pô, tua tu é o casa. cara. Tá entendendo? Então, assim, o bajulador, ele consegue destruir a tua vida achando que... E fazer, tipo assim, sair como herói. E geralmente, olha só, são 4 tipos de pessoas, mas na verdade, se eu pegar para refletir mesmo, o mentiroso, ele também é um zombador, ele é um bajulador, é um maledicente. Tá entendendo? Então, assim, na verdade, é um tipo de pessoa só. É um tipo de pessoa, mas que tem essas 4 tendências. Porque uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Então, ao bajular, eu estou falando pro Marcílio que eu penso dele uma coisa que eu não penso. Então eu já estou mentindo. Na hora que o Marcílio vira as costas, aí eu falo mal. Zombando já vira um maledicente. Tá entendendo? Então, já assim, vira um maledicente. uma coisa leva a outra. Então, o sentido disso é o quê? O que a gente tem que entender? Cara, toma esse animal indomável. O eterno. Tá entendendo? E usar somente o conceito de emor naquilo que vai trazer bênção, naquilo que vai trazer ensino, instrução. Amém. Tá entendendo? Então essa é a ideia. Essa é a ideia. Então tem o mesmo valor numérico, ambos produzem uma realidade completa. Agora, se essa realidade completa ela é construtiva ou destrutiva, aí vai da forma como você usa. Tá entendendo? Mas o poder da fala é isso. Ela pode produzir bênção e pode produzir maldição. Amém? Então, fechou?